Hoje um rádio diferente, né? O que a gente está acostumado aqui. Um Voyager VRQ 900, rádio quadribanda, 6 metros, 10 metros, V e UHF. Esse rádio veio aqui porque ele está com baixa potência em V e UHF. 6 metros e 10 metros ele tem potência. Embora eu medi, não está como está no manual, né? Ele deveria ter 50 watts, mas está com algo em torno de 30 a 35 watts. Tanto em 6 metros quanto em 10. Mas V e UHF, 100 miliwatts cada um. Então nós vamos começar aqui. Vamos dar uma olhada. Eu vou procurar ver se eu consigo um manual de serviço desse rádio. Para a gente começar a trabalhar nele, né? E a gente vai para a bancada ali e vamos começar a desmontar o rádio para ver o que é possível fazer aqui. Vamos lá? Bom, quando eu tirei a placa, né, do lugar, eu já observei que o rádio já houve tentativa de reparo, né? Talvez até por mais de um técnico, mas agora, trabalhando com ele aqui, né, com a placa na minha mão, eu pude ter certeza que houve realmente uma tentativa de reparo por causa desse detalhe aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, essa bolota, né, de solda que está aqui no meio de dois componentes SMD e várias outras coisas, né, que eu pude observar aqui. Alguém já tentou fazer o reparo do rádio e deixou essa bolota aqui por descuido, né? Tem mais coisas na placa aqui. Eu não costumo falar sobre esse tipo de coisa porque é desagradável mostrar, né? Mas eu quis mostrar porque nesses equipamentos que são SMD, é preciso tomar bastante cuidado quando for fazer a solda e sempre verificar, né, depois de feita a solda, se não ficou nenhum resto de solda pela placa, né? Esses componentes são muito pequenos e qualquer coisa pode provocar um curto-circuito no sistema aqui e causar um dano, né?
Então, isso aqui é lamentável, né? É um acidente, isso aqui é um acidente, você pode ter certeza que é, entendeu? É um acidente, mas precisaria fazer uma verificação antes de fechar o rádio, né? Porque eu não acredito que isso seja o defeito do rádio, tá? Eu vou ver depois onde que tá que setor é esse aí, que aqui me parece que o problema aqui é no drive de VHF e UHF. Eu ainda vou fazer mais algumas verificações. Então, até lá não posso afirmar nada ainda, né? Eu tô aqui com o esquema elétrico, né, do rádio, o desenho da placa. Eu tô estudando bastante sobre o rádio, como funciona, né? O sistema de funcionamento, que eu não estou habituado com esse rádio, então eu preciso estudar bastante o circuito. Eu estou vendo a placa de circuito, né? Algumas coisas que eu tenho dúvida, por exemplo, alguns indutores eu estou medindo na placa. Ao que me parece, esse rádio usa um único estágio de potência para as 4 bandas e o que muda é apenas o drive. Até onde eu pude entender aqui deste modelo de rádio. Mas vamos prosseguir aí, vamos tirar a pelota lá e vamos prosseguir aqui nas observações. No começo é só observação mesmo, visual, né? Bom, mais um dia de trabalho. Hoje eu estou aqui verificando, né, o esquema elétrico do rádio. E o que aconteceu? Aquela bolinha de solda que eu encontrei ali na placa, ela estava unindo esse transistor aqui, ó, estava unindo a base a este lado aqui do diodo. Ou seja, aquela bolinha ela interrompeu esse diodo do circuito, né? E pode ter causado a queima dele, porque eu medi lá, ele está aberto, esse transistor está aberto lá. Então agora eu vou verificar se essa parte do circuito, esse aqui é um transistor de comutação, tá? Ele é um chaveador, até ele é especial, né? Ele tem esses resistores aqui internos dele, que já você pode alimentar direto aqui. Ele já faz o chaveamento deste ponto à terra, né? Então eu vou verificar agora aqui no circuito se a função dele é lá para o VHF e o UHF. Se for, nós já temos uma indicação do problema, né? Por que o rádio não transmite em V e UHF? Bom, vamos lá. Agora vamos estudar mais um pouco aqui. Bom, eu religuei aqui, né, a frente do rádio, pus até o alto-falante aqui, coloquei um conector aqui na saída, para mim fazer algumas medições aqui, né, na placa, para ver se realmente aquela bolinha causou algum problema, né? Então, e aí eu tô aqui medindo, né, algumas tensões, tá tudo normal aqui, os relés estão comutando, né? Eu ainda não fiz um teste com a continuidade dos contatos, né, pelo lado de baixo da placa. Mas aí eu tive uma surpresa. Eu tô aqui agora em, deixa eu ver aqui, 469, né, tá de ponta cabeça aqui, ó, 469. E deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é aqui mesmo. Vamos mudar para o lado de cá. 145. Vou mudar para lá. Eu tô aqui, né? Tá em UHF. Aqui o rádio continua apresentando muito pouco RF aqui, né?
Só que quando eu estava medindo aqui, até em 28 e 54, ele estava apresentando o mesmo problema. Agora está em 28, né? Eu vou mudar a escala aqui. Vou dar uma portadora rápida, porque está sem o dissipador, né? Só para vocês verem. Ó. Voltou a não dar portador aqui, ó. Em 28. Também em 50 MHz também, ó. Estou em 50 MHz. Também não dá. Essa placa tem um problema severo aqui de mau contato. Um problema severo aqui, porque às vezes ela dá portadora em 6 metros e 10 e às vezes não dá. E veio o HF até agora tá morto. Bom, eu vou agora passar a medir o contato dos relés para saber se eles estão comutando, porque até aqui o negócio está indo bem, né? E vamos ver o que acontece. Bom, outro dia, mais um dia de luta. Bom, eu encontrei já muitos problemas aqui na placa, né? Esse relé, ele não estava acionando, né? Ele é o, se eu não me engano, é o de 50 MHz. Deixa eu ver se é mesmo. Esse é ele que é o de 50. Não. Eu acho que é de 28 isso aí. Vamos ver. Eita. Acho que é o de 28, né? É, o de 28. Bom, ele não estava acionando. Na verdade, sim, ele acionava aqui, né? Parecia que estava acionando, mas não dava contato. E, bom, eu tirei ele, testei fora e ele funcionou. Testei várias vezes. Bom, eu voltei ele para a placa e agora ele funciona. Então, esse relé é um sério candidato a voltar a dar problema. O ideal é trocar esse relé, mas vamos mantendo ele aqui por enquanto. Outra coisa interessante que eu achei, além da bolinha, foi alguns pontos de solda estavam bem esquisitos, né? Deste lado e do lado da placa. Bom, e esses pontos de solda estão justamente aonde eu estou procurando por defeito, né? Que é na linha entre o drive e a saída de potência. Bom, isso reforça a minha teoria de que já foi tentado um reparo nesse defeito do rádio, né? Eu encontrei aqui um diodo de passagem, esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse diodo aqui é um chaveador. Ele está chaveando a saída do drive, a entrada do transistor de potência. Deixa eu desligar aqui. Então o que acontece? Deste lado, onde está conectado a saída aqui do... Obviamente passa por capacitor, bobina e tal. Mas esse lado aqui, que é a saída aqui do drive, ele tem RF numa quantidade que eu acho boa. Já deste lado, ele não apresenta RF quase nenhum. Esse diodo funciona da seguinte maneira, eu vou mostrar lá no esquema para vocês. Então, como é que é a mágica desse diodo chavear? Bom, aqui tá ele aqui, né? Esse sujeito aqui, ó. Vocês percebem que aqui na saída deles tem o capacitor, bobina, que vai lá pro MOSFET de potência. Antes aqui ele tem esses resistores, né, que estão ligando ele à terra aqui. Então ele está ligado à terra por esses resistores. E aqui, nessa parte aqui, ele tem um indutor
né, que vai ligado lá a um chaveador de alimentação do VHF. Então quando você aperta o PTT, aquele chaveador é alimentado, ele chaveia e manda uma alimentação para cá. Então essa tensão DC, ele vem até aqui ao diodo, o diodo recebe essa tensão, como ele está aterrado aqui deste lado, né, que eu chamo de positivo, mas tem nome certo isso, anode e cátodo. Bom, como ele está aterrado aqui, ele passa a conduzir DC. Ele passa a conduzir DC e também conduzir o RF que está aqui, ó. Então o RF passa também junto com o DC e vai lá para o MOSFET de potência. Então ele tem RF aqui, quando TX, mas não tem aqui. Então esse diodo, eu medi ele está bom. Segundo lá a medida do meter, ele está bom. Porém isso não significa nada, né? Que ele não está chaveando, né? Ele não deixa passar o RF. Então esse diodo está ruim. Tem mais alguns problemas lá. Por exemplo, aquele transistor, né? Que na bolinha, lá onde tem aquela bolinha de solda, eu medi ele na placa, ele está ruim. Mas eu preciso tirar ele de lá e testar melhor. Tá, pode ser que não esteja dando contato à ponta de prova lá, alguma coisa do gênero, né? Então eu ainda não posso definir se ele está ruim ou não. Mas esse diodo, ele está com problema. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso trocar esse diodo e fazer o rádio pelo menos dar um TX em VHF ou HF, né? E tem mais um detalhe. Como eu medi as potências de 6 metros e 10 metros e elas não estão batendo com o que está no manual, muito provavelmente alguém tentou consertar esse problema do TX VHF ou HF no menu de serviço do rádio e acabou desalinhando lá. Então, depois que eu consegui fazer o rádio da TX e o HF e VHF, eu preciso arrumar uma maneira de entrar no menu de serviço desse rádio aí. Então eu estou usando como base aqui o menu, o manual de serviço do IAESO, né, 8900. Eu não sei se vai ser o mesmo código para entrar lá no menu desse rádio. É para ser, mas eu vou precisar fazer isso aí. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar nesse diodo aí e naquele transistor lá, que por enquanto é o que eu achei, né? E as soldas que estavam com problema, eu reparei as soldas e vamos que vamos. Vamos indo, paciência, tranquilidade, a gente chega lá. Eu remontei a placa aqui no gabinete, né? Porque eu não posso ficar testando o rádio sem dissipação aqui no drive e no MOSFET de saída, né? E até então, os testes rápidos que eu fiz, o rádio estava dando 5 watts só, na máxima em VHF e o HF, né? E depois que eu coloquei aqui no gabinete, ele melhorou um pouco, né? Eu tô aqui agora em VHF, né? Eu vou dar uma portadora aqui, ó. Eu tô na escala de 20 watts ali. Olha lá. Deu 10, né? Mas esse medidor meu não mede corretamente VHF ou HF, né? Eu sei que é mais, tá? Eu acho que tá dando uns 20 watts mais ou menos, pela diferença que dá do watímetro. Bom, o rádio eu já testei aqui, conversei com uns colegas aqui, o rádio tá transmitindo bem, tá passando um bom áudio, a recepção está boa, mas eu gostaria ainda de entrar no menu de serviço do rádio, porque eu acho que mexeram aqui, no menu de serviço, mas enfim, enquanto eu não consigo entrar no menu de serviço, eu vou fazendo meus testes aqui, né? O que realmente fez esse rádio parar de transmitir, em 28 ele estava com problema nesse relé. A banda de 10 metros estava com problema nesse relé. Então ele estava intermitente, né? Mas não estava parado de transmitir, ele ficava intermitente.
Mas na banda de UHF e VHF, na verdade, o responsável pelo problema, deixa eu achar minha caneta aqui, sumiu. Ah, tá aqui. O responsável pelo problema do VHF e UHF era esse sujeito aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, esse diodo no lugar. Era esse diodo aqui. Bom, como eu não tinha um SMD daqueles normal, eu coloquei esse aqui, que é um diodo para comutação, né, de alta velocidade. Segundo o datasheet dele, ele se adequa ao local que ele está aí, então ficou assim. Então, e aqui eu vou pôr o HF agora, o HF, vou testar aqui a potência do HF. Ó, o HF está em low aqui, né? Deixa eu ver. Vou pôr na alta. O HF está baixo também, ó. Está baixo, muito baixo. O HF está mais baixo do que VHF. Ó. E tá, vai e volta, vai e volta. E o HF está muito baixo o sinal. O VHF está um pouco melhor. E 6 metros e 10 metros ele está normal. Eu queria muito entrar no minuto de serviço desse rádio para saber até onde foi mexido nisso aqui. Mas por enquanto vamos ficar aqui nos testes aqui e ver o que a gente consegue. Bom, as minhas maiores dificuldades nesse rádio aqui primeiro que eu não tenho conhecimento desse tipo de rádio, né? O segundo é que meu watímetro ele não mede VHF e UHF. VHF ele mede, mas mede de maneira errada. Ele não está medindo corretamente. Bom, eu achei que tinha resolvido o problema de UHF e quando de repente o problema voltou, né? E aí a gente volta a trabalhar no rádio aqui, no esquema elétrico, e eu vim aqui nesta linha aqui, ó, né? Que é o TX UHF. Aí eu vim seguindo aqui essa linha. Vamos andando nessa linha, né? É assim que tem que ser, não tem mágica. Aí vem aqui, segue aqui, né? E aqui chegamos no D1134. Ele tem a mesma função do D1133, que é logo acima dele ali, ó. Que é aquele lá que eu substituí. Esse aqui, ó. Ele tem a mesma função, só que no caso dele é para UHF. Então, aquela linha de onde eu vim seguindo lá atrás, aqui uma alimentação. Eita. Ele traz alimentação, né? Aqui quando o TX UHF descer. Aí vem esse diodo está aterrado aqui com esse resistor. Ele, quando tem descer, que ele passa a conduzir. O RF que está vindo lá do drive, ele pega uma carona aqui e passa através do diodo enquanto ele está em condução. Aqui o DC descarrega aqui no 470 ohms, ele não passa pelo capacitor, né? E o RF segue o seu caminho até encontrar o gate do MOSFET de final de potência. Então esse diodo tinha a solda ruim. Então ele estava, eu observei, procurei vários problemas, ressoldei vários componentes e esse tinha passado, hein? Esse aqui tinha passado. Aí refiz a solda dele, ele passou a funcionar normalmente agora. Então isso aqui está reparado também. O V e o HF está reparado. Bom, ainda tem o problema que eu não consigo entrar no menu de serviço. Eu tentei e não consigo. Eu vou parar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então aqui está o código para entrar no menu de serviço do FT8900R, do qual esse rádio é uma cópia. Então é isso aqui, ó. Aperte e segure o left, banda, o VFO memória, e o Hypermemória 6, que no caso desse rádio é o F. E não vai, né? Se liga apertando VFO memória, ou a memória rápida 6,
E depois essa sequência aqui, ó, low, VM, HM, scan, low, VM, HM, scan do outro lado, left e right, né? Esquerdo e direito aqui. Esse rádio não aceita esse código para entrar lá. Então eu não consigo fazer o alinhamento do rádio. Tá? É a diferença aqui no painel, né? Vamos ver se dá pra ver aqui no painel. Essa diferença da tecla, né? Aqui, ó. Aqui é 6, né? Lá é com letra, né? A, B, C, D e A, B, C, D, E, F. Então essa diferença única, né? Então utilizando aquele código não é possível entrar no menu de serviço desse rádio. Bom, então para terminar o vídeo sobre o Voyager VRQ900, de fato eu não consegui acessar o menu de serviço do rádio para fazer a calibragem, né, o alinhamento do rádio. E bom, desse rádio não se encontra nada na internet, né, a respeito dele. A gente encontra o pessoal mostrando configuração, modo repetidor, essas coisas. Bom, mas eu descobri então, nesses dias aí, que esse rádio tem um outro irmão gêmeo, né, que é o TYT TH9800, que também é uma cópia do IAESO, né? Então esse rádio é idêntico a esse Voyager. E entrando nos fóruns e vendo todos os comentários a respeito do TYT TH9800, eu descobri que esses rádios eles não têm o acesso ao menu de serviço. Esses rádios são totalmente configuráveis via cabo pelo computador, segundo eu pude entender, porque os fóruns são todos em inglês e outros idiomas, né? E eu usei o Google Tradutor para poder entender. Então, até onde eu pude entender, realmente esse rádio só pode ser alinhado e configurado via software. Bom, mediante isso, então eu não tenho mais o que fazer, né? Além do reparo na placa do rádio que eu fiz, né? No hardware, né? Então não há mais o que fazer nesse rádio. Esse rádio ele é um rádio digital, ele é controlado totalmente por um processador. Todas as partes desse rádio são comandadas por um software, né? E existem atualizações de softwares para ele, mas precisa ter o cabo para ligar no computador. Então, se a pessoa tiver o cabo e o software que vai fazer a comunicação entre o rádio e o computador, é possível fazer as alterações necessárias, né? Inclusive atualizar o software. Mas tem muitos relatos nos fóruns que eu frequentei que alguns rádios tiveram problema durante a atualização e acabaram deixando de funcionar. É sempre aquela história, né, de um problema durante a programação, né, uma queda de energia ou qualquer coisa assim, e pode acontecer do rádio perder totalmente as funcionalidades devido a um problema desses aí. Então é isso aí, beleza? Mas o rádio está aqui, eu estou usando ele. Eu acho que já falei sobre as potências, né? Eu anotei aqui. Meu amigo trouxe um watímetro, né, que mede VHF, e ele ficou em VHF no low ele tem 3 watts, no mid ele tem entre 13 e 15 watts, depende da frequência que tá, né? Em algumas frequências dá um pouco mais, outras dá um pouco menos, que é natural. No mid 1 ele deu 20 watts e na alta ele ficou com 25 watts. Essa foi as medidas que eu tirei aqui com o watímetro que o amigo trouxe, né? Como o watímetro dele não mede o HF, eu não tive condições de avaliar o HF dele.
Porém, medindo o consumo de corrente, entre o HF e HF está parecido, né? São 6 amperes, e então eu acredito que o HF esteja próximo de VHF também nas potências. Os problemas que o rádio tinha eram mais de mau contato, diodo de comutação queimado, aberto, né? E vários pontos de solda que estavam com mau contato. O relé de 29 MHz, de 10 metros, ele apresentava o problema de o relé chaveava, mas não comutava, né? Os contatos não comutavam. Acredito eu que aquilo era um problema de solda também, porque depois que eu tirei ele, testei fora e recoloquei no rádio, ele não apresentou mais esse problema. Então também acredito que era um problema de solda, né? Eu refiz todas as soldas que eu achei que eram necessárias, e o rádio já está aqui há acho que 5 dias funcionando, praticamente 12 a 13 horas por dia ligado, e eu falo também com ele. Então eu acho que o rádio está agora usável, né? É uma pena eu não conseguir fazer o alinhamento, né? Porque aí eu poderia deixar todas as potências segundo o manual, mas é isso aí, beleza? Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo.